Papo Mineiro hoje, em mais uma prosa de educação. Todo mundo sabe a importância que eu dou a isso. Com a educadora, orientadora parental, Fabrina Sana, formada em comunicação social, pós-graduação em neurociência e educação pela PUC Rio Grande do Sul, pós-graduação em educação positiva, formação em neurociência para profissionais da infância, através do Instituto Trauma Care, além de formações em comunicação não violenta e terapias do trauma. Atua ajudando famílias na educação de seus filhos, orientando quanto aos comportamentos desafiadores, como se comunicar e na prevenção de traumas. Seja bem-vinda, Fabrina. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite, Hernani. É um prazer estar aqui. E vamos lá Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Mineiro. Muito obrigada. Que eu acho que é um assunto muito importante, um assunto que vai inspirar outras pessoas a te procurar ou procurar uma profissional semelhante, porque você tem uma atuação em Belo Horizonte. De repente alguém ouve você contar uma coisa e vai procurar onde mora, porque o Papo Mineiro hoje já vai a 18 estados e 6 países. Que maravilha. Então, outras pessoas vão ouvindo, né? E vai, de repente, quem interessar pela questão, né? Que é tão importante. Então, fique à vontade para contar um pouquinho da sua vida, das suas escolhas e também dessa parte, né? Dessa orientação parental. Sim, vamos lá. Só para assim, complementar isso que você falou, né, na apresentação, apesar de eu estar fisicamente em Belo Horizonte, eu atendo online. Então, hoje eu atendo gente do mundo todo. Consigo fazer esse atendimento. Então, hoje é muito dinâmico, né, Hernani? A gente tem essa possibilidade de fazer as coisas à distância e é muito bom. Eu, inclusive, então, já estou notando isso, porque na hora que a gente for editar, eu já vou colocar isso. Maravilha. Isso é importante. Isso é muito importante. Eu queria, então, começar contando um pouquinho da minha história pessoal, porque ela tem a ver com a minha escolha profissional, sabe? Sou mãe de 2 meninos, do Pedro, que hoje está com 13 anos, e do Miguel, que está com 11. E quando os meninos estavam pequenos, assim, né, depois que o Miguel nasceu, eu comecei a ter muitas dificuldades na educação deles. Então, assim, os desafios, né? Briga entre irmãos, o ciúme, a condução mesmo dos meninos, e aí os recursos que eu utilizava eram os que eu sabia, eram os que eu recebi na minha infância, eram os que eu via meus avós fazendo, meus tios fazendo, todo mundo fazendo, e eu repetia aquilo, mas não estava dando certo. Falei, gente, alguma coisa tá errada aqui, né? E aí eu punha de castigo, eu brigava, eu fazia chantagem emocional e nada. Falei, não tá bom isso aqui. E comecei a estudar para poder aplicar na minha casa e buscar mudanças mesmo. Eu não queria aquilo que estava acontecendo, né? Tava uma relação minha e dos meninos, assim, muito de fazer e de ter que obedecer, não estava legal. Comecei a estudar, né? Fui buscando comunicação não violenta, fui buscando estudos sobre educação, sobre neurociência e percebi que a mudança que tinha que acontecer era em mim e não nos meninos. Porque até então eu achava que eles eram desobedientes, eles eram levados, eles eram um monte de coisas, né? E eu fui vendo que eles eram um reflexo do ambiente, daquilo que eu entregava para eles. E quando eu comecei a fazer
pequenas mudanças, eu também comecei a ver pequenos avanços no nosso relacionamento, no comportamento deles, e falei, opa, esse negócio é bom, eu gostei disso. E fui estudando, aprofundando, até que eu, né, hoje estou aqui, já tem 4 anos que eu trabalho como educadora parental. Então, o que é isso, né, Hernani? Que muitas pessoas perguntam, mas o que um educador parental faz? Que é diferente de psicólogo, né? O psicólogo atua ali olhando para aquelas questões mais internas da pessoa, ou só da criança, ou da família. O educador parental, ele olha para um todo, mas principalmente para a perspectiva da criança, trazendo isso para o adulto. Então, por exemplo, se a criança está fazendo birra, a gente precisa olhar mais amplamente para essa birra. Por que ela está fazendo isso? O que esse comportamento está comunicando? E como que eu posso atuar ali? Como que eu vou atuar ali? Né? Então, a gente faz todo esse estudo do ambiente da criança e da família, né? Do cuidador principal, geralmente ele mãe, pai. Então, como que essa mãe está se relacionando com essa criança? Como que as coisas estão sendo colocadas para essa criança? Ela tem as necessidades básicas dela atendidas, né? Necessidades básicas diferente de desejos. Ah, eu quero comer um doce agora, isso é um desejo. Necessidade, eu preciso de colo, eu preciso de cuidado, eu preciso de toque físico, eu preciso estar limpo, alimentado, eu preciso exercer a minha autonomia, né? Porque hoje a gente precisa olhar para a criança como um indivíduo, como um ser humano que tem as necessidades, que tem assim, ele precisa exercer a autonomia dele. Ele não é só um indivíduo que vai fazer tudo que pai e mãe querem, não é só isso, né? Tem que ter ali um bom relacionamento, tem que ter cooperação, mas a criança não é aquele ser que está ali só para fazer e obedecer, não é, né? Então, a gente precisa ter esse olhar também e trazer o equilíbrio, trazer um equilíbrio. Uma coisa que é importante também colocar é que a educação positiva não é permissividade e não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer e só o que ela quer, não é isso, sabe? Educação positiva, consciente, é também orientar, é ser margem. E aí, que eu percebo muito, sabe, Hernani? E que as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é limite. Porque limite, ele é amplo, ele tem a ver também com o limite pessoal. Então, por exemplo, para eu colocar um limite no meu filho, eu também preciso saber quais são os meus limites, assim, o que é limite para mim. Até onde ele pode ir comigo, até onde ele está me desrespeitando. E a mesma coisa na sociedade, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. O que eu permito, o que eu não permito. E por quê? Porque às vezes a gente sai fazendo no automático, né? Pai e mãe, não pode subir no sofá. É um limite que eu tô dando. Mas por quê? É isso mesmo para mim? Aqui na minha casa, pode subir no sofá e pular no sofá? É um limite individual, né? Que eu vou determinar. Não, aqui em casa, no sofá da sala pode, mas na cama não pode. Por quê? É porque é um limite que eu estabeleci. Para mim é assim, são os meus valores, né? Ou também pode ser descalço e não calçado. Sim, pode ser, né? Então, esse limite, ele precisa estar bem estabelecido, a gente precisa ter consciência, olha, eu vou colocar um limite. E tem um porquê, tem uma explicação desse limite, então eu vou colocar. Né? E não também sair
a gente pode cair no autoritarismo, que assim, nada pode, tudo é do meu jeito, é assim e pronto, não tem discussão. Que é diferente de, olha, tá aqui o limite, ele é necessário porque é respeitoso, vai proteger a sua saúde, vai proteger a nossa casa, ele é importante. Né? Tem que ter um motivo. Então, quando eu tenho clareza do que eu estou fazendo, a criança aceita muito melhor, ela compreende. Ela não tem só que aceitar e pronto, e acabou. Ela compreende. A gente pode perceber que as crianças hoje, né, elas são crianças diferentes das crianças da nossa época. A gente aceitava ali tudo quietinho, porque a gente tinha medo, a gente era castigado, a gente era meio que invisível, né? A gente tinha que ser ali contido para estar bem, para agradar, ou a gente precisava ir para a rebeldia. Nossa, eu vou para a rebeldia para conseguir o que eu quero, e aí era mais ainda castigo, punição, aquela coisa toda. Hoje, a gente pode ter com os nossos filhos um relacionamento. Sim. Um relacionamento, porque as relações estão mais horizontalizadas, com tudo, né? Antes era muito verticalizada, tinha sempre ali alguém que mandava e os outros que obedeciam. Hoje a gente está mais horizontalizado, a gente se relaciona. E hoje a gente quer o quê? Respeito, a gente não quer só a autoridade. Então é uma autoridade, sim, mas conquistada através do respeito. É um pouco diferente, né, do que a gente tinha Bastante. antes. Então, e aí, dito tudo isso, Hernani, o que o educador parental faz, né? Ele ajuda os pais a olharem para tudo isso, para todas as relações, como que você está construindo a relação com seu filho, como que os limites estão sendo colocados, como que você está se comunicando com seu filho, né? Porque às vezes os pais entram ali no embate de comunicação e isso não dá bom, né? Então, o educador parental entra auxiliando em tudo isso aí. Ele vai fazer uma construção com essa família. Uma construção. Tá? Até aqui, tudo bem? Tudo ótimo, excelente, Entender? né? Nós podemos voltar um pouquinho atrás na questão de como que você fez essa escolha. Como eu fiz essa escolha profissional, você diz essa escolha Sim, para os. sim. Primeiro Então, para você, né? Porque também você para mim, utilize bem. primeiro eu fiz essa escolha para mim, que foi a primeira escolha. Eu fiz para mim porque não estava gostando da forma como estava conduzindo a educação dos meus filhos, como eu estava, assim, como as coisas estavam caminhando mesmo, eu não estava gostando, não estava me agradando, não era isso que eu queria Estava para a satisfeito. nossa relação familiar, né? Isso mesmo. E aí, depois, como eu comecei a aplicar para mim, na minha casa, com os meus filhos, e vi um excelente resultado, e comecei a estudar muito, porque o tema me interessou muito. Falei, eu adorei esse tema, assim, eu quero mergulhar nisso. Então, eu fui mergulhando, e curso, e livro, e estudo, e grupo de discussão, um monte de coisa. Falei, agora eu quero trabalhar com isso. Porque eu senti que eu não podia ficar com isso guardado só para mim, sabe, Hernani? A verdade é essa. Assim, falei, gente, tem tanta informação, eu tenho resultado, eu não posso guardar isso só para mim. Eu preciso compartilhar isso. Porque ainda é uma coisa nova, ainda é uma profissão que as pessoas conhecem pouco, ou até às vezes nem valorizam, por não entender mesmo, por não ter experimentado. E eu falei, eu quero colocar isso para o mundo. E aí eu resolvi fazer uma transição de carreira, porque eu vim, né, da base da comunicação social, trabalhava com pesquisa de mídia, muito na área de publicidade, e fui fazendo uma transição de carreira na pandemia, porque a pandemia, a coisa ficou complicada
para as famílias, né? Claro. Bem complicada para as mães, principalmente. Criança em casa, sem aula, aula online. Então, na época, eu decidi, falei, vai ser agora que eu vou fazer essa transição de carreira, porque eu preciso estar mais presente para os meninos nesse momento. E aí, tudo foi acontecendo, né, aos pouquinhos. E a partir de 2022 foi que eu comecei a atuar mais fortemente, porque aí eu fui trabalhar com a Maya Eigenmann, que é uma das referências em educação parental, educação positiva. Então, eu fui trabalhar junto com ela para atender as mães que vinham para os cursos dela, e desde então, eu já atendi a cerca de 4.000 famílias, o que é bastante coisa, né? Então, a gente Muito. vai ganhando aí uma experiência. E quanto mais eu falei isso ontem, assim, porque hoje eu também faço uma supervisão de educadoras parentais que estão começando, que ainda estão um pouco inseguras, que querem entender melhor a dinâmica, né, de atendimentos. Então, eu faço essa supervisão, e aí ontem eu estava falando com uma delas, assim, o tanto que é gratificante esse trabalho, porque toda vez que eu atendo uma família, eu aprendo muito também com essa família, né? Eu aprendo muito, porque cada uma tem uma dinâmica, e às vezes eu consigo enxergar coisas até em mim, para mim, com os meus filhos, que eu não estava enxergando antes. E ali, aquela situação que a família me apresenta, também me faz, né, refletir sobre muitas coisas. Então, é muito rico. É muito rico mesmo. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2, Pedro e Dois. Miguel. Muito bem. 2 homens. Como é que está na idade? Estão na infância ainda ou estão já adolescentes? Já estão entrando para a adolescência. O Pedro está com 13 anos e meio, assim, já bem na adolescência, nesse começo da adolescência, e Miguel está com 11, tá? Pré-adolescente. Eu tenho 2 netos, um de 13 e um de 9. Ah, então está com a idade próxima dos meus. A É, gente fica observando isso mesmo, a gente vai observando a nova geração, né? sim, E é muito interessante esse aspecto de você. Mas você abordou 2 coisas, né? Que aqui que eu queria que você falasse um pouquinho mais. Primeiro é a comunicação não violenta, né? sim, E depois uma terapia do trauma, né? Talvez sim. de um combate do trauma, de uma solução para o trauma. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Já travou um pouquinho aqui para mim. É? Já está ouvindo novamente? Tô ouvindo. Então é sobre a comunicação não violenta e essa questão da terapia do trauma. Sim, a comunicação não violenta foi um dos primeiros pontos que eu comecei a estudar na educação, né? Quando eu falei, eu quero ir para essa área de educação parental, então eu fui estudar a comunicação não violenta. Por quê? O que eu percebo? Né? A comunicação é tudo. Comunicação é tudo. O jeito que eu me comunico com o outro pode ser uma forma de sucesso ou pode ser uma forma de embate, pode ser uma forma de conflito, pode ser uma forma de deixar o outro se sentindo mal, ou pode ser uma forma de paz, de tranquilidade, de conexão. E a comunicação não violenta, ela traz técnicas para a gente entender como se comunicar com o outro, né? São 4 passos que a gente precisa observar, né? Mas é basicamente assim, eu preciso observar a situação, porque se eu vou falando sem entender, sem refletir, eu corro o risco de errar, né? Então, eu observo, depois eu falo dos meus sentimentos, olha, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado com essa situação. Eu observei que você fez alguma coisa, e com isso eu me senti
desrespeitada, eu me senti triste. Então, assim, a gente vai trazendo a responsabilidade para nós, né? E não, você me deixou triste, não. Eu fiquei triste porque o que você fez me deixou triste, mas não é você que me deixou triste, né? É a situação. Então, depois que eu coloco a situação, eu posso falar da minha necessidade, né? Justamente. E eu faço um pedido, olha, quando você conversa comigo desta forma, eu fico muito triste. Será que você pode falar de uma forma um pouco mais gentil ou de colocar os fatos de uma forma mais concreta para mim, para eu poder entender? Né? E eu faço o pedido. Perfeito. Muito bom. E o que a gente precisa entender também, Hernani, é que a partir do momento que eu coloquei o meu sentimento, as minhas necessidades e fiz um pedido, você pode aceitar ou não. Você É, pode me falar assim, Fabrina, eu vou prestar mais atenção, me desculpa, eu não queria te chatear, te magoar. Ou você pode falar assim para mim, Fabrina, eu entendi o seu ponto de vista, eu sinto muito que você tenha se sentido assim, mas eu preciso afirmar, esse é meu ponto de vista, essa é a minha opinião, e é isso mesmo que eu, assim, né, a minha palavra final é essa. E aí eu vou ter que lidar com o seu posicionamento. Mas a é. gente consegue estabelecer um diálogo, a gente consegue entender o ponto de vista do outro e não só ir para a culpa. Mas você não fez isso, não falou aquilo, não pensou em mim. Né? E a gente entra nisso. E quando a gente entra nisso com as crianças, fica muito complicado. A gente tem muito isso. Isso é estrutural, sabe? A gente vem herdando isso há muitos anos, que a gente fala assim com a criança, né? Se você não comer tudo, eu vou ficar muito triste. Então a gente coloca para ela ali um peso, né? Que não é assim que funciona. Por que ela deve comer tudo? Para me agradar? Para a mamãe ficar feliz? Ou ela deve aprender a se alimentar? Porque é para nutrir o corpinho dela, né? E ensinar a saciedade. Bom, vamos olhar então para sua barriguinha, será que tá cheia mesmo? Né? E aí a gente quer colocar para ela os nossos limites, as nossas crenças. Então a comunicação não violenta ela acaba ajudando muito nisso, com adolescente principalmente. Né? Você deve saber aí com seu neto que tem que ter um jeito de falar com ele, né? Não é de qualquer forma. Se chegar ali sendo autoritário e falando que ele vai ter que fazer de todo jeito, ele vai falar assim, não vou fazer. De jeito nenhum. O autoritário, avô e neto, não existe muito isso, né? Sim. A Né? relação de avô e neto é um pouco É mais, diferente, mais né? confortável, né? A gente deixou o autoritarismo para os pais, né? Dos pais. Mas é interessante que agora, né, eu estou percebendo, está dando uma certa diferença, porque até então, até uns 7, 8 anos, você chega, abraça, né? Você chega em outros lugares, etc. Agora, o que está com 13, na hora que você vai dar um abraço, já fica meio, Já. meio firme, né? Meio estático, porque ele não pode receber um abraço do avô perto dos coleguinhas, que os coleguinhas vão zoar. E Né? aí Então o a gente avô tem que ir adaptando. A gente tem precisa que ir adaptar. adaptando. Né? A gente vai Exatamente. adaptando. Isso é muito bom. Precisa ir Isso. adaptando. E às vezes tem muito embate porque o avô ou o pai fala assim: você respeite seu avô e vai abraçar seu avô. Né? Então a gente leva para um outro lado, achando que ele está desrespeitando, mas não é isso. Né? Ele apenas está mudando o jeito dele, está passando por uma fase que às vezes fica mais ali receoso mesmo, fica, né, já não quer tantos toques, dependendo, que tem essa vergonha do outro, dos colegas. Então o adulto precisa compreender, bom, ele está nessa fase,
ele não vai deixar de me cumprimentar, mas às vezes agora ele vai dar um cumprimento mais descolado, toca aqui, ou um toque no ombro, um olho no olho, e aí, tudo bem, meu filho? Né? Sem Tudo bem? Como dúvida. é que você tá? Tá Muito bom sendo isso. desrespeitoso, né? Ele tá fazendo do jeito que ele tá se sentindo confortável. Justamente, né? Justamente. E aí, Fabina, a gente também percebe, né, que a questão da pandemia também levou a essas questões, né? E você, mais do que Sim. ninguém, sabe disso. E como é que está isso? A procura está grande, você contou também que atende online. Então, como é que é essa questão do atendimento? Tem uma procura grande, ainda tem uma certa resistência. As pessoas que resistem é porque elas pensam assim: eu fui criada sem ajuda, minha mãe nunca teve ajuda para educar, então eu também não preciso. Tem aí um certo até preconceito mesmo, né? Não, eu não preciso, porque eu tenho que dar conta, o filho é meu, eu preciso dar conta desse menino. Só que a verdade é que a gente não precisa dar conta sozinho, é muito difícil e as coisas mudaram muito. A gente precisa sim de uma ajuda especializada, de alguém que estuda e lida com isso o dia inteiro, né? Sim, Que fica muito mais leve. Então, quando tem um direcionamento, fica mais leve. Então, mesmo assim, tem uma procura grande, né? Às vezes as pessoas deixam para procurar quando a coisa já está bem mais complicada, principalmente com a adolescência. Às vezes vem vindo ali de uma infância que está em embate com o filho, que aí o filho começa a bater porta, responder mal, e aí vai chegar na adolescência, às vezes fica muito mais difícil. Então, às vezes chega para mim assim, né, que já está muito mais difícil, e aí a gente tem que fazer um trabalho muito maior, mas tem de tudo. Atendo pessoas que precisam de ajuda com desfraude, com desmame, quer fazer de uma forma respeitosa, né, então também tem essas situações. Aí tem ali, às vezes, a criança de 5 anos, 6 anos, que já começa ali a desafiar um pouco os pais, e eles querem saber como fazer também de uma forma mais assertiva, mais respeitosa, procuram. Então tem de tudo, mas tem chegado bastante casos de pré-adolescentes. E esses pré-adolescentes, eles foram muito, muito impactados pela pandemia, muito mesmo. Essa faixa etária aí de 10 anos, 11 anos, e aí aparece com questões na escola, não, às vezes não quer sair de casa, não está se sentindo ouvido, e aí começa a ter problemas assim de comportamento, até questões mais graves, assim, que é de se cortar e de participar de grupos que não são tão bons. Então a gente precisa olhar muito para isso, porque quando a gente mexe na estrutura familiar e a família entendendo de onde está vindo esse comportamento, a coisa vai mudando e muda rápido, né? Assim, sim. para melhor. Então, a pré-adolescência é um período bem importante de se trabalhar e de buscar ajuda, né? De não deixar chegar assim na adolescência, porque aí sim é mais difícil. Não é impossível, né? Mas aí os pais têm que se esforçar muito mais para estabelecer um relacionamento, para conseguir se conectar com essa criança, com esse adolescente, para entrar no mundo deles. Eles já estão mais resistentes, né? O ideal é que venha sendo construído isso desde cedo. Esse relacionamento precisa ser construído desde cedo. E os traumas? E os traumas? Por que eu fui estudar traumas? Eu não atendo especificamente como terapia, como terapeuta de trauma, mas eu preciso entender que todos nós temos traumas, é impossível não termos, né? Porque o trauma não é o que aconteceu em si, mas é o que nós fizemos com aquilo dentro de nós, né? O que aconteceu me impactou como? Porque o mesmo acontecimento pode me impactar e pode não te impactar de forma mais complexa.
né? Então, a gente precisa entender um pouco disso, porque quando eu vou atender mães, eu vejo que elas trazem muitas questões pessoais difíceis de lidar. E às vezes eu preciso ajudar ela a lidar com aquilo para conseguir lidar com a criança. Porque se ela não olha para aquilo, aí vamos pegar lá o caso de pular no sofá. Coisa simples. Olha, eu não aguento ver meu filho pulando no sofá. Às vezes tem mãe que fala assim, né? Só para a gente entender essa questão desse trabalho um pouco mais profundo. Eu não aguento ver meu filho pulando no sofá. Você pode me dizer que não vai estragar o sofá, que tá tudo bem ele pular, mas eu não tolero. Aí não, já nem é questão de valor. Não, eu não acho certo pular no sofá. Não, não é isso. Eu não tolero ver meu filho e eu fico louca, descompensada e grito e bato no menino. Então a gente precisa olhar, mas de onde que vem isso? Por quê? Né? Por que você perde tanto o controle assim com uma situação? Então a gente vai olhar para a história dessa mãe, vai ajudá-la a refletir o que está acontecendo, porque ela vai poder pôr o limite, sim, de não pular no sofá, porque para ela é importante. Mas por que ela perde o controle? Pode ser sem bater, pode ser sem chantagear, pode ser de uma outra forma, né? E aí, com tudo tem isso, com tudo acontece isso, com alimentação, da forma que a criança responde, a forma que a criança se comporta, às vezes gera gatilhos muito fortes nos pais, e eles não conseguem se controlar. Então, a gente precisa olhar um pouco para isso, né? Então, se eu vejo que tem uma questão muito profunda ali, eu encaminho para um especialista, para trabalhar essa questão profunda do pai. Mas, se eu consigo ajudar a pessoa a olhar para aquilo, né, a gente já tem um ganho muito grande. Muito bem. Muito bom mesmo, né? Nosso tempo já passou até um pouquinho, mas a prosa está boa, então, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais, para pessoas, de repente, que querem também desenvolver essa profissão, vamos chamar assim, né? Que é uma profissão, né? Uma profissão importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso agora, na mensagem. Ai, sim, eu acho que o principal, né, que eu quero deixar de mensagem, assim, não tenham medo nem vergonha de buscar ajuda de um educador parental, né? Vocês não precisam caminhar sozinhos na educação dos filhos. Tem especialistas muito bons que podem dar a mão para vocês e seguir junto com vocês nessa orientação, né? Porque vai trazer mais leveza, vai trazer mais conexão e vai trazer, principalmente, mais bem-estar, principalmente para a criança. Ela vai se sentir bem, e a criança, quando se sente bem, ela se comporta bem, ela aprende bem, tudo muda, tudo fica mais leve, né? E sozinho a gente não consegue, porque tem que estudar muitas coisas, são muitas nuances. Assim, tem anos que eu estou estudando, anos a fio que eu estou estudando, e cada vez mais eu estudo, né, para conseguir passar isso. Então, sozinho é muito difícil mesmo. Né? Não tenho medo, de segurar na mão de alguém e caminhar juntos. Acho que essa é a mensagem principal. E para quem, né, sentir um chamado aí de também fazer isso, tem alguns cursos bons, podem me procurar, que eu indico. E para quem já é educador parental e ainda não está atendendo, tem uma insegurança, eu consigo fazer essa supervisão e auxiliar, né, orientar nesse caminho. Como é que te acham? Meu Instagram, pode colocar meu Instagram, se quiser colocar meu celular também, mas pelo Instagram eu tenho... eu estou sempre lá verificando, respondo todas as mensagens, no celular e Instagram. Eu também coloco bastante conteúdo lá, gratuito. Qual é o Instagram? Fabrina Sana, @Fabrina Sana. Santos. Sana. S-A-N-A. Fabrina com F, porque é uma confusão que às vezes, né, gera, não é Sabrina, é Fabrina.
Fabrina Eu Sananca. fiquei com muito medo de uma hora falar Sabrina. Então, eu fiquei bem Não, mas atento. acontece, eu estou acostumada, não tem problema. Mas não consegui falar sempre Fabrina. Conseguiu. Tá ótimo? Muito bom, então. Bom, Quero te Hernani, muito agradecer o obrigada seu pela tempo. oportunidade. Eu que Foi muito agradeço esse bom. papo. Foi muito bom. Viu? Estou à Obrigado disposição. e sucesso aí. Obrigada. Grande abraço. Um abraço. Então, nós estivemos aí conhecendo um pouco mais da educadora, orientadora parental, né? Fabrina é uma profissional competente nesse assunto, muito estudiosa, com muitos clientes. Então, isso é uma grande, interessante, muito bom para a gente, para a criação de filhos. Né? E outros, para pessoas e de pessoas também. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.